Acho que tem uma grande curiosidade, né, que eu acho que o torcedor brasileiro vai começar a ter com esse time do Diniz a partir de hoje à noite, que é se ele vai conseguir fazer com a seleção brasileira o que ele faz nos clubes, que é um processo que leva tempo, um tempo que quem treina a seleção não tem, né, de toda uma organização, de um jeito de ver futebol, para o torcedor, para você que está ouvindo a rádio entender melhor. Os técnicos, a maioria deles, eles olham o futebol como uma ocupação de espaço dentro do campo. Então a referência das jogadas, do que o time faz com a bola ou sem a bola, é em relação ao campo de jogo. Então você vê lá o lateral na lateral, o meia na meia, o zagueiro perto da área e tal. O Diniz não, a referência do Diniz é a bola. Então é aquele enxame em volta da bola, com a bola ou sem a bola. E isso leva muito tempo para você organizar. Num clube, você treina todo dia, ou pelo menos 2, 3 vezes por semana, quando o calendário permite. Na seleção, você tem 3, 4 dias em 2 meses. Então é difícil, né? Vamos ver como é que ele vai organizar isso hoje. O melhor adversário para começar é a Bolívia em casa, né? Porque a Bolívia, coitada, é cheio de menino, Marcelo Moreno com 36 Talvez anos. seja mais fraca que a Venezuela hoje, Muito né? mais, eu acho. A Venezuela que perdeu para a Colômbia ontem por 1-0 só. E que vive um monte de problema interno, né? O campeonato boliviano está ameaçado de parar, tem um escândalo lá de manipulação de resultados, tem um monte de coisa rolando na O Bolívia. resultado está sob júdice, né? Tá O campeonato, tudo- teoricamente, é, foi cancelado. E jogo de Strongest, Potosí, time que joga Libertadores, né? Então, eles vêm para cá com a cabeça em outro lugar. E a seleção brasileira vai poder testar coisas. Eu acho que hoje vai ser um dia de a gente olhar uma seleção que, se der certo, se golear de novo, vai todo mundo achar lindo e ele vai ganhar tempo. E assim ele vai ganhando tempo. Agora, o Neymar ganhou uma série de elogios do Diniz, mas e a torcida, hein? Você acha que o Neymar tem ainda esse desafio de tentar recuperar essa confiança do torcedor? Principalmente depois da última Copa? Eu acho que a gente vive a situação aqui, nossa, nos grandes centros do futebol, que é uma bolha, né? São Paulo, Rio, BH. A gente olha pro Neymar e fala, poxa vida, esse cara com a seleção não ganha nada, só enche a paciência, agora foi pra Arábia, não vai querer mais jogar, o lugar comum. Mas eu vi uma cena dele ontem lá em Belém, que ele saiu rapidinho da concentração e tava um monte de gente na porta. Lugares que não têm acesso à seleção brasileira e não têm acesso a esses caras. Pará, Maranhão, Nordeste, Norte, o Brasil profundo. Não tem acesso a esses caras nunca. Então acho que hoje lá no Mangueirão ele vai ter um apoio que raramente ele tem no dia que ele vier ao Morumbi fazer um jogo com a seleção brasileira. É outro tipo de torcedor. Mas, de uma maneira geral, eu acho que o torcedor espera que ele ajude a seleção a ganhar títulos, né? O brasileiro precisa do título, da vitória. E com ele, o Brasil ganhou muito pouco. Essa é que é a grande verdade, por N motivos. Motivos dele e motivos do futebol, se machucou e tudo mais. Então, ele precisa provar isso para boa parte do Brasil. Precisa ver se ele está realmente a fim de provar alguma coisa para alguém com a grana que ele tem e com a idade que ele já tem. E o Diniz falou aí nessa resposta que a gente ouviu, né, que a história mais bonita ainda tem que ser escrita. Obviamente está falando a respeito da conquista da Copa do Mundo, né? É isso. São 3 anos até a próxima Copa. São 3 anos até a Isso. próxima Copa. Você acha que o Neymar ainda vai encabeçar a seleção brasileira até lá? Eu digo o seguinte, nos últimos anos a seleção girou em torno do Neymar, né? Embora o Tite tenha tentado colocar um aspecto coletivo à frente do individual nesses 6 anos de gestão dele na seleção brasileira, o Neymar ainda era a principal figura e tinha que ser mesmo, era o cara diferenciado, e o time girava em torno dele e, por azar dele também, da seleção brasileira, nas 2 últimas Copas do Mundo ele chegou baleado. Exato. Ele não chegou 100%. Você acha que ele ainda tem esse cacife para fazer o time girar em torno dele, ou hoje o Brasil talvez conte com algumas peças um pouco mais maduras para dividir esse protagonismo? Eu acho que um pouco das duas coisas, porque ele ainda é o líder técnico, a referência, mas hoje ele tem grandes companhias. É que o Vinícius hoje não tá fora, tá cortado e tal, mas o Vinícius é um cara, a gente tem... o Rodrigo pode vir a ser uma boa companhia para ele também no futuro, ele é ainda muito menino. Eu acho que até com essa nova forma de gerenciar o time que o Diniz tem, ele vai começar a colocar o Neymar nesse centro, mais ou menos como foi o Messi na Argentina. Porque o Messi até junho do ano passado, todo mundo também duvidava se o Messi era capaz, com a idade que ele tinha, de liderar a Argentina para um título mundial. Aliás, até o 3º jogo da fase de grupos daquela Copa do Mundo. Então é muito louco. O Neymar pode se espelhar nessa história, né? Para entrar
de fato para o panteão dos grandes do futebol brasileiro. Falta isso para ele. E ele sabe disso, porque também tem uma equipe que o assessora e ele tem essa noção, ele não é nenhuma criança. Aliás, eu gostei muito da entrevista coletiva que ele deu antes do jogo ontem, porque ele falou o que ele falaria para um amigo. E o Neymar raramente faz isso. Então, eu acho que ele tem essa esperança de trabalhar mais 3 anos, independente na Arábia Saudita, se ele vai vir para o Brasil, se ele volta para a Europa. Ele tem condição de se cuidar. E ele é um cara que, ao contrário do que as pessoas acham, ele se cuida. Porque era para ele estar pior se ele não se cuidasse, né? De pegar essa responsabilidade e falar, não, a minha missão agora é ser campeão com a seleção brasileira. E vamos lá, porque ele tem companhia para isso, tem time para isso. Também acho. Mas na contramão disso, ontem saiu a lista da Bola de Ouro, né? Não e pela tá nem quarta perto, né? vez nos últimos 8 anos, só tem um brasileiro entre os 30. Nossa Só tem o Senhora. Vinícius Júnior entre os 30. Vai na contramão disso que você está falando, Sim. mas eu acho que é um processo, né? Eu acho que é um processo desses jovens brasileiros ainda se firmarem como protagonistas nos seus clubes, Que né? a gente teve um gap, né? Assim, o último foi o Kaká, né? 2007. Antes da era Cristiano Ronaldo, Então. Messi, né? Era meio que normal. É isso, Mas é que não pintou nenhum outro além do Neymar para Sim. pelo menos brigar ali, né? Sim, que aí é uma coisa do futebol brasileiro. O futebol brasileiro tem revelado menos, né? Você olha a seleção hoje, você tem uns caras que você elege como bons jogadores. Gabriel Martinelli. Mas não são craques. Neymar é craque. E craque só tem ele. O Vinícius Júnior é um candidato a craque. Acho que vai chegar nesse estágio. Mas antigamente tinha mais. Você tinha Kaká, Ronaldo, Ronaldinho. Rivaldo, na mesma geração. E tem alguma coisa acontecendo aqui que a CBF não olha, que a gente não consegue enxergar, que a gente não está revelando mais tanta gente assim. Eu acho que isso é preocupante, mas eu acho que em termos de Copa do Mundo, que é o que interessa para o torcedor em relação ao futebol brasileiro, isso se dilui, porque são 7 jogos. Então, se você monta um time competitivo, para o Neymar, o que seria mais histórico? O que ficaria de legado? Ganhar uma Copa do Mundo ou uma bola de ouro? Claro, Uma Copa do Mundo. Claro. O que está mais na mão dele hoje? Ganhar uma Copa do Mundo ou ganhar uma bola de ouro? Ganhar uma Copa do Mundo, por todas as variáveis que existem. Porque na Arábia Saudita ele não vai ganhar bola de ouro nunca, com todo respeito. É um campeonato legal, muita estrela. Até concordo com ele que pode vir a ser mais competitivo que a Liga Francesa, mas não vai ganhar a bola de ouro porque eles só olham para a Europa lá, né?